Na aula de hoje você vai aprender um pouco sobre layout e painéis do Photoshop. Eu já estou com o meu programa aberto, porém se você está instalando ele e abrindo pela primeira vez, normalmente é essa tela que você vai se deparar, tá? Se você já utiliza o programa ou até mesmo já usou alguns recursos dele, normalmente você não vai estar com a mesma configuração. Talvez sim, talvez não. Digamos que você esteja com alguns painéis solto ou até mesmo agrupado aqui em alguma outra área do Photoshop, é bem simples de voltar para a configuração padrão que eu vou te ensinar a fazer agora. Basta você vir aqui em Janela, Área de Trabalho, Redefinir Essenciais, que ele volta para o modo de fábrica. Se você utiliza a versão em inglês do Photoshop, é bem simples, basta seguir o mesmo passo. Aqui no caso vai estar o Window Workspace Essentials, que é a mesma função, ele vai voltar para o modo de fábrica. Tá? Então vamos lá. O Photoshop é um programa bem simples. Se você está utilizando ele pela primeira vez, talvez, aparentemente, você deve estar achando um pouco complicado. Porém, conforme o uso, você vai se adaptando às ferramentas, você vai se adaptando aos painéis, à forma de trabalho, e você vai ver que não é um bicho de sete cabeças assim. Na verdade, é muito simples de usar. O Photoshop, na parte superior, ele possui um menu onde cada item desses possui uma subcategoria no qual você pode criar um novo arquivo, abrir um arquivo já existente, trabalhar com rotação de imagem, recorte. Ele também tem filtros que você consegue adicionar nas suas imagens, trabalhar com cores, adicionar luzes, enfim. A variedade de recursos desse menu é muito grande, a gente vai utilizar bastante ele no decorrer do curso. Logo abaixo do menu superior, nós temos aqui basicamente que seria um menu de propriedades de cada uma dessas ferramentas aqui, ó, da barra de ferramentas do Photoshop. Então, por exemplo, é, a operação aqui de mover, que é a ferramenta Move, ela tem também as suas características que podem ser alteradas. Por exemplo, a ferramenta Seleção, onde você consegue mudar a difusão dos pixels, a ferramenta Pincel, onde você consegue alterar o tamanho, a dureza, até mesmo aqui a gente consegue mudar o estilo do pincel. Muitas pessoas trabalham com pintura digital, então isso aqui é muito importante. Enfim, a gente vai ver bastante coisa aí no decorrer das aulas. Mas você consegue mudar, cada ferramenta dessas tem a sua propriedade que pode ser alterada aí dependendo aí do projeto que você estiver fazendo. Então isso aqui facilita muito. Se você perceber também, logo abaixo no canto direito aqui, elas têm uma setinha, no qual se você clicar com o botão esquerdo e segurar, ela te dá outras opções que podem ser alteradas e usadas aí no projeto. Então o pincel ele tem lápis, pincel, borracha, tem vários tipos de borrachas para poder fazer recortes, enfim. É, Logo mais abaixo aqui nós temos as cores que já vêm pré-definidas pelo programa, onde você tem a opção aqui de clicar nela e escolher visualmente a sua cor preferida ou a cor que você estiver trabalhando aí no seu projeto. Tem também a opção de você colocar o código da cor, porque dependendo aí do serviço que você fizer, o cliente vai te pedir uma cor específica ou até mesmo algumas empresas já têm uma identidade visual padrão, no qual elas precisam trabalhar com a cor correta, senão vai ficar diferente da identidade visual dela. Então isso aqui é muito importante para a gente definir uma cor exata. Então basta vir aqui, selecionar a cor específica, clicar OK, que ela já vai vir aqui, ó, para a cor pré-definida. O Photoshop ele é bem interessante que ele te possibilita trabalhar com duas cores ao mesmo tempo. Então ao invés de você trabalhar com uma cor só e você está trabalhando com verde, do nada você precisa usar um amarelo, então em vez de você vir aqui, clicar, selecionar a cor, ficar digitando o código toda hora, você tem a opção aí de já deixar duas cores pré-definidas e só alternar entre elas, tá? Bom, para voltar à cor padrão do Photoshop, basta clicar a tecla D de dado no teclado. Você vai ver que ela já muda aqui para o preto e para o branco. Então, digamos que você está trabalhando com cor, queira voltar para a cor padrão, é só clicar o D. Já volta para a cor padrão do Photoshop. Tá? Isso aí é uma dica que a gente usa bastante aí no programa também. Então é isso, essa aqui é a barra de ferramentas do Photoshop. Aqui nós temos o menu superior e a barra de propriedades. Aqui ao lado direito nós temos os painéis do Photoshop.
Primeiramente, como que eu faço para adicionar um painel? É bem simples, basta a gente utilizar o menu janela e escolher o painel desejado. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos escolher o painel de estilo. Basta clicar nele e o Photoshop já me traz automaticamente aqui para a área de trabalho. Se você reparar, todos os painéis, eles, querendo ou não, têm a sua, digamos que a sua subcategoria, que pode ser alternada entre as abas. Então o painel de estilo ele tem a sua aba de biblioteca, ajustes, assim como o painel de cores tem a sua aba de amostras, onde já fica pré-estabelecido algumas cores que você pode escolher. Painel de camada tem as suas abas de canais, demarcadores, enfim. Então todos os painéis eles têm as suas propriedades e atributos específicos. Assim como as ferramentas do Photoshop também têm os seus atributos que podem ser alterados. Os painéis eles funcionam basicamente da mesma forma. O painel mais utilizado do Photoshop é o painel de camadas. Na verdade, esse painel ele é indispensável na utilização do programa, até porque o Photoshop ele trabalha com camadas, né? Então, dependendo do serviço que você estiver fazendo, dependendo do trabalho, você não costuma utilizar todos os painéis, como por exemplo, você não costuma utilizar, dependendo do serviço, não costuma utilizar cores, então você pode retirar para deixar ele mais visível, para facilitar na comunicação visual. Se você quiser acrescentar um determinado painel aqui na área do Photoshop, você também pode acrescentar, basta você segurar ele e arrastar. Ele acrescenta tanto ao lado da aba como em uma área específica. Então você pode organizar aí de acordo com a sua necessidade. Opções também como expandir painéis, ocultar painéis, ou até mesmo ocultar por completo e trabalhar apenas com os ícones. Então, basicamente os painéis eles trabalham da mesma forma. Vamos redefinir aqui para a configuração padrão do Photoshop e a gente encerra a nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai aprender um pouco sobre navegação e começar a trabalhar aí com a nossa primeira imagem. Tá bom? Um abraço, até lá.